No Métrica Topo Plan, nós temos como configurar e criar o banco de dados. Nós temos o banco de dados do cliente e também do profissional responsável pelo levantamento. Aqui na aba Início, nós temos banco de dados cliente e responsável técnico. Além de estar localizada aqui as ferramentas, se você vir aqui na opção Dados e descer com a barra de rolagem, nós também temos aqui cliente e também responsável técnico. Então, as mesmas opções que estão aqui, vocês podem também configurar aqui na aba Início do Métrica Topo Plan. Então, nós vamos vir aqui pela aba Início. Então, se eu clico em cliente, eu posso adicionar os dados do cliente que me contratou para fazer o meu levantamento. Então, ele já fica guardado essas informações dentro do meu arquivo. Então, eu já sei quem é o meu cliente, o que eu vou fazer para o meu cliente. Se eu precisar contatá-lo, eu posso vir aqui no Métrica Topo Plan e ver todas as informações do meu cliente. E eu também posso configurar os dados do responsável técnico. Por quê? Vamos supor que eu vou gerar um relatório de cálculo, transformação. Tudo isso é interessante que já saia as informações do profissional responsável pelo levantamento. Então, aqui vocês podem também configurar essas informações. Aqui, cliente. Clicando em cliente, já vai aparecer a janela para vocês configurarem, ó, o nome da propriedade. Aqui os dados do proprietário. O interessado, vamos supor que vai ter uma venda ou algo do tipo, o interessado. Se não tiver, deixa em branco. O município, estado, a comarca. Se tiver transcrição, matrícula, o imóvel, o código do INCRA. Que tipo de levantamento que eu estou executando em campo. Então, vamos supor que o meu levantamento é um plano altimétrico, é um cadastral, então eu vou cadastrar todas as informações que tem no meu levantamento. Então, vamos supor que eu vou ter na área que eu estou fazendo o levantamento. Se não tiver aqui o tipo de levantamento, é só digitar as informações. No nosso caso aqui, eu vou deixar plano altimétrico cadastral. E a finalidade do levantamento? Vai ser um desdobro, vai ser uma averbação de reserva, contrato de compra e venda, e assim, ó, tem vários tipos. Então, você pode escolher qual é de acordo com o seu projeto. Então, vamos supor que é um desmembramento. Então, eu deixo aqui, ó, desmembramento. Aqui eu vou colocar qual que é o equipamento que eu utilizei em campo, a equipe de campo que fez o levantamento, a equipe de escritório. Então, por acaso, daqui 1 ano, daqui 2 anos, eu preciso saber quem foi no campo, quem fez o levantamento. Então, aqui eu já vou ter essa informação salva. A data do levantamento. E aqui, depois de configurar todas as informações do nosso cliente, nós temos a opção aqui, aplicar a todas. O que seria aplicar a todas? Então, nesse caso aqui, nessa planilha de exemplo do nosso exercício, nós temos uma aba estação, dados de estação e dados GPS. Se eu clicar somente no OK, ele só vai salvar essas informações para planilha, para a aba que está ativa. Já se eu clicar em aplicar a todas, se eu tiver 10, 50 abas nessa planilha, ele vai configurar tudo que eu digitei para todas as planilhas, para todas as abas que eu tenho aqui no meu Métrica Topo Plan. Então, se eu clico em aplicar a todas, o que ele vai fazer? Ó? Ele vai aplicar em dados de estação e também em dados de GPS. Então, depois de digitar tudo, apliquei a todas. Então, ele já colocou essas informações salvas, tanto em dados de estação quanto dados de GPS. Agora, é só clicar no OK. Cliquei no OK, ele salvou essas informações aqui no banco de dados do nosso cliente. Além disso, nós podemos também configurar o banco de dados do responsável técnico. Então, vamos supor que eu já tenho um banco de dados
salvo com as informações do profissional, eu posso abrir esses dados. Porque eu formatei meu computador, só que eu salvei o arquivo com as informações do responsável técnico, eu não preciso digitar novamente. Ele busca essas informações, desde que você tenha feito um backup. No nosso caso, que nós não temos, eu vou clicar em cancelar e aqui vocês podem digitar as informações do profissional que está executando o levantamento. Então aqui eu posso colocar o nome, da razão social. Se não tiver, é só deixar em branco. Nome fantasia, o endereço, a cidade, estado, o CEP, o telefone, o e-mail, o profissional, a qualificação, o CPF do profissional, o RG do profissional, o número do CREA, o credenciamento dele, o número da RT. E aqui, depois digitou todos esses dados, nós também temos a opção aplicar atual. Mas o aplicar atual é um pouquinho diferente. Por quê? Diferente. Quando eu clico em aplicar atual, ele vai aplicar esses dados aqui para todas as planilhas que eu for fazer daqui por diante. Então, eu não preciso voltar aqui em toda a planilha que eu for fazer, digitar essas informações do profissional. É somente uma vez que você vai digitar esses dados. E ele já vai salvar essas informações para todos os projetos, para todos os levantamentos que vocês forem fazer daqui por diante. Então, se eu clico em aplicar atual, toda vez que eu for trabalhar com Métrica TopoPlan, essas informações estão salvas. Lembrando sempre de fazer backup do arquivo do banco de dados aqui do Métrica TopoPlan. Agora que eu cliquei no aplicar atual, clico no OK, ele salvou as configurações com sucesso. Ok. Então, vocês viram que nós preenchemos os dados do nosso cliente e do nosso responsável técnico. Se eu for fazer algum relatório, exportar esses dados, as informações já estão todas gravadas dentro do meu levantamento, dentro das informações do cálculo do meu levantamento. Tá certo, pessoal? Muito obrigada e até a próxima aula!